Às vezes, quando nos sentimos ansiosos, uma estratégia bastante comum que usamos para lidar com a ansiedade é a evitação. Se você não falar em público, eu te deixo em paz. Se você continuar procrastinando, eu te deixo em paz. Se você não for para lugares públicos, eu te deixo em paz. Claro, é muito tentador evitar as coisas que nos fazem sentir ansiosos. Um exemplo de uma situação que me deixava extremamente ansiosa era falar em público. E para mim, a solução mais fácil para escapar daquele desconforto era evitar as situações que envolvessem me expor. De início, pode parecer uma solução rápida e eficaz para evitar o desconforto, mas a longo prazo a evitação pode ter consequências negativas, como, por exemplo, nos limitar. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Quando a gente começa a evitar as coisas que nos deixam ansiosos, parece que a vida vai se fechando aos poucos, como se a ansiedade fosse tomando conta de cada canto. Uma verdadeira pedra no sapato, né? Às vezes, a gente pensa que é mais fácil simplesmente ignorar, deixar pra lá, fingir que tá tudo bem, mas na verdade isso dá um trabalhão danado. A gente faz um esforço enorme para evitar enfrentar aquilo que nos deixa aflitos, só que isso acaba gerando ainda mais tensão. Encarar nossos medos e enfrentar as situações que nos deixam ansiosos pode ser assustador, não vou negar. Mas olha só, ignorar isso tudo acaba nos custando ainda mais do que a gente imagina. Então, o que podemos fazer para enfrentar esse ciclo de evitação de coisas que nos dá ansiedade? Uma estratégia bastante conhecida na psicologia e que eu gosto bastante é a exposição gradual. O que consiste a exposição gradual? Nada mais é que a pessoa se exponha gradualmente àquilo que ela teme, começando com situações menos ameaçadoras e progredindo lentamente para situações mais desafiadoras. Ao enfrentar seus medos de forma gradual, você tem a oportunidade de aprender que as situações temidas não são tão ameaçadoras quanto parecem. Por exemplo, vamos imaginar que você tem medo de altura. A exposição gradual a essa fobia pode começar com você olhando fotos, vídeos de lugares altos, depois progredindo para ficar em um local elevado, como um primeiro andar de um prédio, e eventualmente alcançando alturas maiores, como subir em um mirante ou em uma montanha. Outro exemplo seria o medo de falar em público. Para lidar com esse medo, inicialmente você pode praticar falando em frente a um espelho, simulando a situação da apresentação. Isso ajudará a se acostumar com a sensação de estar em frente a um público, mesmo que seja apenas o reflexo de você mesmo. Com o tempo, você pode avançar para apresentações para pequenos grupos de amigos ou familiares. Esse passo intermediário pode ajudar a reduzir a ansiedade e aumentar a sua confiança. À medida que você se sentir mais confortável com essas apresentações menores, poderá progredir para falar em público em contextos mais desafiadores, como em reuniões de trabalho ou eventos sociais. Com persistência e prática gradual, é possível superar o seu medo de falar em público. Eu utilizei essa técnica para conseguir vencer o meu medo de fazer apresentações e falar em público. Não se esqueça de se recompensar. As recompensas funcionam como incentivos para nos ajudar a lidar com situações ansiosas e desafiadoras. Quando nos recompensamos após uma situação que estávamos evitando devido à ansiedade, estamos enviando uma mensagem positiva para o nosso cérebro
dizendo: bom trabalho, você é capaz de lidar com isso. Esse reforço positivo não só nos faz sentir bem, mas também nos motiva e nos dá disposição para continuar avançando. Você pode estar se perguntando como poderia se recompensar. Bem, existem diversas maneiras de fazer isso. Pode ser algo tão simples como desfrutar de um momento de relaxamento, prática de exercícios de respiração ou meditação, ouvir uma música que você gosta, ler um livro ou praticar um hobby como desenhar, pintar, cozinhar. Tente encontrar maneiras saudáveis de se recompensar, praticando atividades que você ama ou simplesmente dando a si mesmo palavras gentis de encorajamento. Ah, gente, as recompensas não podem ser prejudiciais, então evite recorrer a comportamentos destrutivos como consumo excessivo de álcool, tabaquismo, alimentação inadequada, pois esses comportamentos podem ter consequências negativas para a saúde a longo prazo. Se recompensar não é um luxo, mas sim uma parte importante do processo. Então, aprenda a se recompensar. Você pode estar pensando: poxa, eu não tenho muito tempo para fazer essa exposição gradual, porque, por exemplo, eu tenho uma apresentação importante. Eu também já estive nessa situação. Me lembro que tinha que fazer as apresentações, porque se eu não fizesse, reprovaria na matéria. Isso me gerava uma grande ansiedade. Para lidar com essa situação, adotava um plano de ação. O plano de ação é como um guia de passo a passo que ajuda você a alcançar um objetivo ou resolver um problema. Ele quebra o objetivo em partes menores e mais fáceis de lidar, mostrando o que fazer, como e quando. É como uma lista de tarefas mais organizada e direcionada para um resultado específico. O meu plano de ação era me preparar antecipadamente, ou seja, estudando o conteúdo da apresentação e praticando várias vezes. Além disso, utilizava técnicas de relaxamento como respiração profunda para controlar a ansiedade que surgia antes das apresentações. Confesso que, mesmo com essas preparações, ainda fazia as apresentações com muito medo, mas reconhecia a importância de enfrentar esse desafio e não queria perder a oportunidade e me limitar. No início, não foi fácil, as minhas apresentações não saíam como eu gostaria, mas com o tempo e com a exposição gradual, comecei a notar uma melhora significativa. Cada vez que me expunha a situações que me causavam ansiedade, percebia que não era tão assustador quanto imaginava. Aos poucos fui perdendo o medo e ganhando mais confiança. Lidar com a ansiedade é difícil. A gente costuma querer fugir do desconforto que ela traz, mas isso só nos prende ainda mais. Tentar resolver tudo de uma vez só pode ser muito pesado, mas dá para começar aos poucos, enfrentando as coisas que nos deixam menos ansiosos primeiro e depois ir progredindo para as mais difíceis. Assim você vai recuperando a sua vida de volta. Sim, a ansiedade não é algo que possamos simplesmente ignorar. Ela está ali, nos incomodando, até que tenhamos coragem de encará-la de frente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!